celebrado no dia 29 de setembro, o Dia Mundial do Coração tem por objetivo alertar e conscientizar a população sobre a importância de manter hábitos saudáveis e preservar a saúde desse importante órgão. De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as doenças do coração vitimam cerca de 17 milhões e 300 mil pessoas ao redor do mundo todos os anos. Somente no Brasil são 300 mil. Para combater as principais doenças que afetam o coração, a Organização Mundial da Saúde recomenda a prática de atividades físicas aliada a uma alimentação balanceada, com baixa concentração de sódio e açúcar, além de acompanhamento médico e nutricional. Alguns fatores de risco são determinantes para a ocorrência das doenças, como diabetes, hipertensão, tabagismo, estresse, obesidade, doença da tireoide, colesterol alto e histórico familiar. Pois é, e para falar um pouco mais sobre as doenças do coração e a prevenção também, claro, estamos recebendo o cardiologista José Xavier de Melo Silva. Muito bom dia, doutor José Xavier. Bom dia, Eduardo. Bom dia aos telespectadores. Obrigado por participar do nosso quadro aqui, Bem Viver, falar de um assunto de extrema importância, que é a questão das doenças cardiovasculares. Eu queria que o senhor falasse, no final do VTzinho, eu falei sobre essa questão do histórico, né, não só do histórico familiar, mas de todo o histórico que está por trás dessas doenças cardiovasculares. Tem a questão do tabagismo, tem a questão de diabetes, hipertensão, estresse, sedentarismo, qualidade da alimentação ou má qualidade da alimentação, quer dizer, uma série de fatores que podem levar às doenças cardiovasculares, não é isso, doutor José Xavier? É verdade. Esses fatores de risco a gente não tem muito a comemorar. Eles não estão sendo diagnosticados e não estão sendo corrigidos. A população, por exemplo, se a gente for chamar um fator como obesidade ou sobrepeso, no Brasil mais de 55% da população está acima do peso. Então, nós estamos perdendo essa batalha. Por outro lado, nós temos hipertensão e diabetes, e que uma parte da população não é diagnosticada, e uma outra parte daqueles que sabem não estão sendo tratados adequadamente. Estamos ganhando aí a briga com o tabagismo, que nós já tivemos 30% da população fumante, hoje nós temos 9%. Mas tem alguns pontos aí que podem atrapalhar essa redução das pessoas que usam cigarro, como cigarro eletrônico, que está havendo uma pressão muito grande da indústria tabágica para que ele entre no Brasil. Problema de imposto do cigarro, que até foi se discutido em reduzir o imposto em questão do contrabando do cigarro que vinha do Paraguai, que pode atrapalhar no combate ao tabagismo. Isso pode estar ligado à redução do imposto ao aumento do consumo. Isso, a gente tem isso, dados no mundo inteiro. Quando o imposto é baixo, o consumo aumenta do cigarro. Então, o cigarro é um fator de risco, talvez o principal fator para as pessoas infartarem. Ao lado da diabetes e hipertensão, se eles não forem corrigidos, a gente vai ter mais de 300 mil mortes no país. Aí vai aumentar o número, né? O que a gente não quer, doutor José Xavier. O senhor falou sobre essa questão do tabagismo. Essa redução, na sua concepção, até como médico, o senhor acha que está muito atrelada às fortes campanhas educativas, às ações aí, realmente até de governo e de órgãos que lidam com essa temática nesses últimos anos? Não tenho dúvida. O Brasil é um exemplo mundial, né? As campanhas que vieram, desde o doutor Adib Jatene, quando era ministro, aquelas campanhas que proibiram a veiculação em corridas de Fórmula 1, isso tiveram um impacto muito grande e fizeram com que o tabagismo reduzisse. Reduzir 30% para 9% em 15 anos foi muito. O Brasil deu um grande exemplo no mundo. Tá, a gente percebe, como o senhor disse, e eu já citei aqui, são mais de 300 mil mortes no Brasil, mais de 17 milhões, quase 18 milhões de pessoas que morrem. Quais são as principais doenças ainda que são vistas, os principais males ocasionados aí que tem como foco essa questão cardiovascular? Nós temos o que a gente chama de fatores evitáveis e fatores não modificáveis. Por exemplo, história familiar não é modificável. Sexo masculino morre mais do que o sexo feminino quanto às doenças do coração, mas o restante dos fatores de risco são evitáveis, são modificáveis. Por exemplo, elevação do colesterol, hipercolesterolismo, o sedentarismo, o controle da pressão arterial, o diagnóstico e controle da diabetes e evitar o estresse emocional. Então, se você conseguir corrigir esses fatores de riscos, você com certeza vai diminuir essas 300 mil mortes anuais no país. Tem muita gente que não sabe, né, doutor José Xavier, mas a questão do estresse, ele mexe muito, não só com o coração, mas com todo o corpo da pessoa, não é isso? É verdade, o estresse ele pode ser tanto a depressão como a ansiedade, essas duas se convergem e vai comprometer o sistema cardiovascular.
Se você for uma pessoa muito ansiosa, você vai ter seus níveis elevados de pressão arterial. É uma fórmula matemática, sua frequência cardíaca vai aumentar. Então, está bem imbricado. Correção do estresse emocional. A gente sabe que ninguém vai viver sem estresse, mas trazer o estresse para o seu lado. Trabalhar esse lado emocional, né? Doutor José Xavier, e aquela combinação que a gente sempre diz, uma alimentação saudável aliada a uma prática de atividade física, isso aí ajuda muito. O coração agradece, né? Ah, não tenha dúvida. Aqui nós estamos passando por uma fase, mesmo que a obesidade esteja aumentando, a gente tem as crianças hoje, elas já começam a modificar a sua alimentação. Os alimentos adocicados, que são os refrigerantes, eles caíram em 30% no Brasil nos últimos anos. Isso vai ter reflexo lá na frente, ou seja, a obesidade também vai cair, mas precisa de campanha, precisa de que a população esteja atenta, principalmente os pais, a levar para suas crianças, porque o exemplo da alimentação vem dos pais. Então, as crianças, elas vão corrigir, elas vão imitar toda a alimentação que é usada pelos seus familiares. É o reflexo da educação, do comportamento. Estou falando de um tema importante, que é essa questão das crianças. Uma criança obesa, ela vai ter mais possibilidade de enfrentar problemas cardiovasculares e até outros problemas no futuro, na fase jovem, adulta? Isso não tem dúvida, vai acontecer a doença mais precocemente. A gente já teve uma época em que a média de infarto do miocárdio estava entre 50 a 55, hoje já caiu 5 anos. E se você não corrigir a obesidade da infância, essas doenças que vai caminhar para a hipertensão e para a diabetes, vai trazer esse nível de infarto para 40 anos de idade. Tá, agora a gente tem pessoas assistindo de todas as faixas etárias, crianças, jovens, adultos. Queria que o senhor alertasse as pessoas em determinada faixa etária, qual idade que a pessoa deve procurar um cardiologista com mais frequência, ou pelo menos uma vez por ano, ou se já tem problema cardíaco. Como é que funciona essa programação, o planejamento da pessoa? Já não tem mais idade. Antigamente a gente dizia que as pessoas deveriam fazer um check-up aos 18 anos. Mas para se detectar uma doença congênita, você já tem que levar a sua criança a um cardiologista na faixa de 5, 10 anos de idade, se não tiver sintomatologia nenhuma. E todas as pessoas que têm um histórico familiar de um evento precoce, de um infarto precoce, já tem que começar na fase de adolescência a procurar um cardiologista para tentar corrigir ou saber se não tem uma hipercolesterolemia familiar, porque aí só a dieta não vai resolver, vai precisar de usar remédios, porque senão vai ter um evento aí com 20 ou 25 anos de idade. Tá ok. Para viver mais, não é isso, doutor José Xavier? Muito obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Maranhão. A gente agradece o nosso quadro Bem Viver. Eu é que agradeço a você e todos os telespectadores. Tá ok. Obrigado pelas informações.